a Jesus, nosso mestre e irmão, e agradecermos a oportunidade de estarmos juntos mais uma vez. Agradecemos aos amigos espirituais dos mais diversos níveis, se apresentam com o intuito maior de nos ajudar, de nos preparar e de somar conosco essa experiência de cada momento espiritual. A gente vai dar prosseguimento na nossa leitura. Alguma dúvida que surgir, alguma pergunta que queiram fazer, por favor, fiquem à vontade, tá? Aqui somos todos aprendizes e, se não tirar dúvida, as dúvidas vão se somando a outras e as coisas se complicam ao longo do tempo, né? Então, todas as dúvidas que queiram perguntar, por favor, sintam-se à vontade. Muito bem, nós vamos para a apostila 11, onde vamos falar um pouco sobre a experiência de Ramatiz. Ramatiz é um dos mentores que nos auxilia já há quase 40 anos. E sabemos que ele é um dos líderes da colônia Grande Coração. São, na sua maioria, indo-chineses que vieram do Oriente para o Ocidente, especificamente o Brasil e mais alguns países da América Latina, como México, Peru e Colômbia. Então, Ramatiz e sua equipe, eles se manifestam nesses países através de outros canais mediúnicos. E o interessante que a gente tem estudado a respeito dessas comunicações, o canal, ele não precisa necessariamente ter o guia ou o mentor ao seu lado. Então, Ramatiz tem o hábito de, da própria colônia, ele irradia para todos os seus canais da América Latina ao mesmo tempo. E aqueles que estiverem conectados com ele conseguem absorver as informações que ele passa através desses momentos que eles se conectam conosco, e de forma simultânea todos recebem a mesma informação. Então isso só é possível através de um espírito, da experiência desta entidade de muita luz, cuja última reencarnação foi no século X, aqui na Indochina. O Battayana foi um dos discípulos, Mahayana, também um dos discípulos de Ramatiz, que também nos ajuda, e assim a gente vai aprendendo um pouco desses grandes ensinamentos desse mestre que não tem medido esforços de nos auxiliar. Pela lei da evolução, ele já poderia estar de volta ao seu mundo de origem, que é Marte, planeta Marte. Porém, por amor a esta humanidade, essa equipe permanece ainda na nossa Terra, auxiliando principalmente a América Latina nessa transição que está passando e colaborando com Jesus na preparação da América Latina para um centro de cura mundial. Então, a América Latina será, num futuro bem próximo, centro de cura de todo o planeta. E pelo fato do Brasil ser um país continental e, ao mesmo tempo, da América Latina ter um conteúdo de população cristã, assim, de uma monta muito interessante. A Europa, França, por exemplo,
onde surgiu a doutrina dos espíritos, há muito poucos espíritas. Acho que dá para contar não mais de 50 grandes médios que ainda tem lá. Casas espíritas muito poucas. Então a doutrina se desenvolveu muito mais aqui no Brasil, na América Latina agora, graças ao Chico, que esteve entre nós, que divulgou suas obras por todos os países. Então, todo o projeto que está sendo desenvolvido é para que todos nós se engajem nesse grande projeto chamado Terra. E esse projeto visa exatamente transformar a humanidade através do amor e do autoconhecimento. Não há outra forma de transformarmos o ser humano senão pelo amor e pelo autoconhecimento. Muito bem. Desaparecem os gigantes, animais da superfície do planeta. A vida humana floresce. Animais de grande porte ainda circulam, apesar de serem muito poucos. Contudo, o ser humano já sabe se defender, devido ao desenvolvimento de sua capacidade de raciocínio. Então, já nesse período, o ser humano começou a ter a oportunidade de sentir a sua própria consciência. E através disso começaram um processo de desenvolvimento intuitivo e consequentemente consciencial. Daí então advém a capacidade de raciocinar o que é bom, o que pode ser mudado, o que deve ser mantido, e dessa forma a humanidade tem chegado até este momento exercitando-se. Desce à Terra um grupo de exilados e também espíritos de alta graduação em missão sacrificial, para dar impulso ao planeta e à sua jovem humanidade. Serão os precursores das raças futuras, das primeiras civilizações mais adiantadas. Metrópoles extensas são construídas. A vida floresce promissora. Lemúria ascende vertiginosamente em poucos centenas de anos. A tecnologia avança, a genética se expande como nova luz de progresso. O riso é fato, a vaidade domina. Caminho entre brumas. Mair me diz para ficar calmo e surge então visões. Essas visões ocorrem através da memória memônica. Todos nós, com certeza, já reencarnamos já há alguns milhões de anos na Terra. Não conseguimos lembrá-la, evidentemente, para o nosso melhor. Se nós conseguíssemos lembrar, talvez muita coisa desagradável abalaria o nosso estado emocional. Porém, essas memórias, que são memórias ancestrais, elas continuam fixadas na nossa consciência, nos possibilitando ao longo do tempo a gente exercitar lembranças capazes de nos fazer então uma reforma íntima mais profunda, consequentemente com possibilidades bem avançadas de uma transformação gradualmente mais rápida. Então Mair é um dos irmãos de muita luz que acompanhou então essa jornada e que hoje também se manifesta nesse lar fraterno. E nesse momento onde a cristalização da visão através da memória memônica foi visto inúmeros prédios altos que se comunicavam ou se comunicam, interligando-se através de cilindros transparentes, meios de transporte que
deslizavam acima e abaixo do solo. Então, nessa cidade chamada Lemúria, né, nesse centro, um grande país que surgiu, né, um grupo de espíritos mais evoluídos, junto com aqueles que aqui estavam, construiu essa grande metrópole para que ela servisse também de intercâmbio entre outras raças residentes na Terra, em outras paragens, assim como seres interplanetários, que são irmãos espirituais também, são espíritos, né? Esses seres são quintenciados, o que quer dizer, são seres de quinta dimensão, muito mais evoluídos do que nós. Eles podem nos ver e nós precisamos nos preparar para isso. Isso não impede, o fato de não os vermos, não impede de nós termos contato através do mental ou simplesmente através da projeção espiritual. Isso é possível todos fazerem, é uma questão de treinamento. Ficou extasiado, paralisado ante a imagem do nosso amado mestre Ramatiz, pois forte emoção nos envolveu. Perco o controle de alguns minutos e suplico perdão pela fraqueza que ainda me domina a consciência. Todo o panorama hoje, cidade morta, desaparecida naquela instância, está ali bem viva diante de nossas mentes, projetadas para que nós pudéssemos juntos estudar os acontecimentos. Após acalmar-me, penetro no santuário. É um templo imenso com enorme cúpula de cristal que permite a entrada de claridade suave, uma luz que transmite uma paz profunda às nossas consciências. Há apenas duas estátuas na frente, que não sei de quem são, e um púlpito, ao lado uma porta aberta da saída para o jardim. Lá fora o sol inunda e aquece o pequeno jardim. Flores que desconheço e revoada de pássaros totalmente diferentes dos existentes na terra, senti muito forte a energia do amoroso mestre Ramatiz. Então, essas colocações é para explicar que todos nós, com certeza, estamos sendo levados todas as noites, o máximo possível, se não uma, duas ou três vezes por semana, a semana toda, para vivenciar aqui na colônia Alvorada Nova, bem próximo de nós, aqui no litoral paulista. Essa colônia fica aproximadamente 12 quilômetros de altura e tem um referencial eletromagnético que envolve o litoral norte e sul aqui do estado de São Paulo, uma parte do Rio e uma parte daquele estado um pouco acima do Rio. Mas o espaço mais amplo é aqui do litoral paulista. Então, todo o litoral do Paulista está sob os cuidados desta colônia. O que quer dizer que quando estamos em desdobramento, nós só saímos em desdobramento com autorização dos mentores dessa colônia. Nada se faz se não há uma orientação, uma determinação direta dos mentores, porque eles estão totalmente conectados conosco através da frequência do nosso cérebro. Nós produzimos uma onda de 7 Hz enquanto acordado e uma onda que oscila de 14 a 25 Hz enquanto sono profundo. Então, através desses dois referenciais, eles conseguem contactar conosco a qualquer momento que seja necessário por algum motivo.
Então, a importância de nós aprendermos, então, usar a intuição, perceber aquela voz interior que todos nós sentimos dentro de nós, não deixar que essa voz interior se transforme numa tagarelice interior, porque na verdade a gente fica discutindo com essa voz interior. A gente pensa, acha que é de alguém, mas na verdade é nossa mesmo. De repente a gente não sabe se é nossa ou se realmente é do espírito, e a gente fica numa confusão, e essa confusão cria o afastamento do médium da sua missão, porque ele fica em conflito, ele fica com uma dificuldade de discernir o que é dele e o que não é dele. Então, para que isso não ocorra, parta do princípio que, se essas intuições, se essa voz interior for sua, e se essas informações que chegam são boas, lhe faz bem, lhe traz paz, lhe traz atenção, abrigo espiritual, ótimo. Se não for sua, também está bom. Então não há por que nós ficarmos numa dúvida se é nosso ou não. Na verdade, 80% é nosso, 20% fica a cargo dos espíritos que nos auxiliam. Deu para entender até aí, não deu? Então todos nós temos essa intuição latente. O que é necessário é que a gente exercite, e para tal é necessário que aprendamos sobre isso. Nós vamos mais à frente desenvolver alguns exercícios práticos que irão nos permitir fixar melhor essas intuições. Ramatiz nos fala então, ali naquele santuário, construindo por mentes brilhantes para o progresso de todo o planeta e da humanidade. Fixei-me para impulsionar alguns pupilos ao mais rápido progresso e estender a mão de fraternidade ao jovem planeta. Ramatiz, hoje sou assim, me conheceis. Quer dizer, ele é totalmente diferente do que eu imaginava. Eu achava que ele era uma coisa e ele era uma outra pessoa. Ele tem a pele assim bem mais pro lado negro, né? Mais negra, mais escura, e uma pessoa extremamente calma e lúcida, irradiando muito amor. Como somos no Ocidente, é natural a gente achar que tudo é loiro de olhos azuis, né? E na verdade as coisas não são assim. Mesmo porque, se ele quisesse aparecer loiro de olhos azuis, ele faria. Porque ele tem um mental muito aguçado e ele transmuta o corpo na forma que eles quiserem. Então, não interessa a gente ficar discutindo se é loiro de olhos azuis ou se é moreno, porque o espírito, que já está um pouco, digamos, evoluído, um pouco não, muito evoluído na escala mediúnica em relação a nós, ele tem uma forma muito própria de lidar com seus conhecimentos. Então essas questões são questões pequenas e não cabe a gente estar discutindo. Mas o mais importante que temos que discutir é o motivo maior por que somos auxiliados, né? Agora falando em termos de Ubataiana. Nesses 40 anos nós temos recebido informações de Ramatiz, algumas vezes o seu irmão de missão, Ubataiana, Nicanor, que também é um outro companheiro dele. Eles sempre procuraram um carinho muito grande em relação ao lar, nos trazer material de estudo, principalmente para que possamos desenvolver cursos e com isso a gente passar as informações de uma forma muito mais intensa, porque o que interessa hoje
para que essa missão realmente se cumpra, é que esse material seja divulgado. A gente está preparando uma forma, não só de apostilas, mas também de pequenos livretos, né, com matéria bem resumida, para que a gente possa distribuir e isso passar de mãos em mãos. Isso não é propriedade do lar, é propriedade dos espíritos. Então nós temos que divulgar esse material quanto possível. Deixa-nos mergulhar em sua senda do progresso através do trabalho que redime. Muitos dos personagens que desfilarão ante os olhos atentos dos canais receptores serão reconhecidamente vós mesmos, em eras findas, quando vós arrastáveis na despreocupação da hora acelerada das mudanças que enfrentareis. Naqueles tempos foste criaturas primitivas, como todos, e percorrestes nesse planeta o caminho renovador que vos garante hoje ocupar o lugar nas fileiras da luz. Então ele estava falando para nós que estávamos projetados na colônia, dizendo que nós chegamos nesse planeta como seres primitivos. Nós viemos na translação de Capela e outros planetas próximos, alguns da estrela, esqueci o nome da estrela, mas tudo bem, daqui a pouco eu lembro. Esses seres foram trazidos, alguns com bastante conhecimentos espirituais, outros com dificuldades de lembrança do passado. A sua maioria reencarnaram nas primeiras raças e hoje nós estamos tendo a oportunidade de trabalhar dentro de uma casa espírita, espiritualista, com a oportunidade de darmos prosseguimento à nossa evolução, para que um dia possamos retornar de cabeça erguida para a nossa casa de origem. Talvez isso demore ainda alguns milênios, mas tempo é tudo que nós temos e a gente vai conseguir fazê-lo. Experiências difíceis, né? Surge na minha mente imensa cascata que faz espuma ao bater na superfície de um imenso lago de águas transparentes. Ali é um local de lazer. Há pontes bucólicas, pássaros cantam e árvores frondosas ao redor, onde homens e mulheres descansam das lides diárias e as crianças brincam felizes naquele recanto. Ou seja, sempre houve, até mesmo nos momentos difíceis desse planeta, a preocupação dos espíritos nos conduzir a momentos de lazer e reflexão, para que aos poucos nós pudéssemos então absorver os ensinamentos do mundo espiritual. Como hoje, o mundo espiritual está aí tentando nos ajudar. É uma pena que de tantos médiuns que trabalham nessa casa, pouquíssimos vêm nas reuniões. Alguns absorvem um pouco mais porque se apresentam com interesse em aprender. Outros tantos, creio que já sabem demais e acabam por não absorver aquilo que com maior carinho os espíritos trazem para nós. Mas o livre-arbítrio é de todos nós, cada um segue o seu caminho. Uns vão chegar mais rápido, outros mais lento, mas todos vão chegar aonde tem que chegar. Então, nesse processo de reflexão que nos é permitido, todos nós somos reconhecidos pela espiritualidade, não pelos nossos nomes, e nem tampouco pelo corpo que habitamos hoje.
Nós temos uma frequência específica, cada um de nós tem uma frequência específica. Não existe frequências semelhantes ou iguais. Pode haver frequências muito próximas, mas nunca igual. Então os espíritos não se confundem. Passar mensagem para um quando era para passar para outros. Esse tipo de problema não acontece. Tudo que nos chega é pelo merecimento. Até a dor, até a doença, até as dificuldades. Então, quando a gente não sabe que tudo que sentimos é nosso, a gente acaba atribuindo essas dores, essas dificuldades aos espíritos obsessores, coitados, que não tem culpa de nada, não é? Mas existe uma carga emocional muito grande sobre eles, porque infelizmente a doutrina dos espíritos é pouco estudada, não é? Então existe muito casos espíritas, porém muito poucos espíritos que estudam. Também é uma coisa muito triste isso, porque a doutrina existe para ser estudada, não para comprarmos o livro e deixarmos numa prateleira, né? Bonitinho, limpinho, encapado, com plástico para não pegar poeira. Mas tem pessoas que levam às vezes anos para chegar lá, pegar, dar uma olhadinha. Isso aqui já li. Os 3 livros básicos, Livro dos Espíritos, Livro dos Médiuns e o Evangelho segundo o Espiritismo, esses 3 livros são básicos para o nosso aprendizado. É importante que a gente leia, reflita, sinta, tire as dúvidas, porque através dessa base nós vamos conseguir realmente caminhar de uma forma muito mais tranquila e consciente. As criaturas são decaídas de vários planetas, não aproveitando a chance da vida pelo impulso do trabalho, mas enveredando nos tenebrosos caminhos da morte pela vida sombria. Semeiam o terror, abastecem a vaidade, o orgulho, a prepotência dos pobres seres humanos, que em troca doam-lhes a seiva vital em suas almas, formando laços negros de união com as trevas. Então vamos falar um pouco sobre isso. O que quer dizer isso, trocando em miúdo? Todos nós oscilamos entre a sombra e a luz. Essa que é a grande verdade. Nós levantamos, se já levantamos reclamando, chutando o pó da barraca, como é dito no português, claro, a gente já levantou com a cabeça conectada na escuridão. Estamos nos desequilibrando. Estamos precipitando o nosso campo mental. Estamos diminuindo as nossas frequências. E, consequentemente, vamos atrair espíritos doentios, espíritos raivosos, espíritos, alguns que desejam realmente comandar a nossa mente, a nossa psique, porque através de nós eles conseguem seus objetivos. São esses espíritos que vão levar jovens a usar drogas, bebidas e caminharem pelo caminho da destruição, porque hoje a nossa juventude está meio complicada, perdemos valores importantíssimos, como respeito à família, respeito à pátria, respeito aos professores, respeito, enfim, não há respeito mais. Isso faz com que essas mentes jovens se conectem mais para o lado negro do que para a luz, e é muito triste. E nós não ficamos atrás. Se levantamos de manhã reclamando
e falando inúmeros impropérios, com certeza estaremos nos preparando para ter um dia recheado de negatividade, de pensamentos duvidosos ou até de acidentes maravilhosos que possamos vir passar. Então, o coerente seria, ao dormirmos, orarmos um pouco, não custa nada, qualquer tipo de oração. Deus não quer oração decorada porque Ele já sabe de cor. Ele quer que a gente converse com Ele, com os nossos pensamentos, com os nossos sentimentos. Ele, como Pai, nos entende perfeitamente e facilmente Ele irá se conectar conosco através da nossa consciência. Então, orar nos prepara para uma autoproteção, que por si só já é importante. E esta autoproteção possibilita nossos mentores se aproximarem durante o sono, o nosso sono, e se temos permissão para seguir para o astral, com certeza iremos para o astral superior. Porque se estivermos em profunda negatividade, conflitos emocionais, nós também vamos nos conectar com outras criaturas que com certeza não são nossos mentores, mas eles vão se aproximar de nós como tal. Assim como o espírito de luz pode tomar a forma que quer, aquele ser aparentemente ignorante, ele tem conhecimento, ele conhece profundas técnicas espirituais, ele conhece a psique humana, então ele pode se fazer passar por um mentor e simplesmente a gente engole o sapo, né? Como diz aí no dia a dia, e a gente, feliz da vida, acha que o nosso mentor está protegendo, mas na verdade eles estão fazendo reconhecimento aonde está o nosso ponto mais fraco. Então vem a pergunta: e o meu mentor não faz nada? Ele deixa esses espíritos entrarem do jeito que querem? Os mentores não podem fazer nada, é uma questão de frequência. Se eles invadirem o nosso livre-arbítrio, eles vão fazer mal, porque eles respeitam o nosso livre-arbítrio. Então os nossos mentores, eles vão nos preparar para, quando necessário for, nós possamos receber a sua influência benéfica, o seu amor, e dessa forma essa conexão vai nos fortalecer, nos preparando então para um momento melhor. E o contrário é verdadeiro. Então orar não custa nada, vamos orar quanto possível pedindo proteção, e dessa forma vamos tentar levantar também bem do jeito que nós dormirmos, né? Tranquilo, felizes, agradecendo a Deus por mais um dia. São Benedito tinha uma oração extremamente simples. Ele levantava os olhos para o céu e dizia: Pai, eu estou aqui. A oração dele era essa. E isso era uma conexão tão perfeita que no dia a dia dele são coisas maravilhosas aconteciam. Ele curava crianças, mães, porque eles iam buscar água no poço, então era um momento que ele mais adorava, que era conversar com as pessoas. E os outros irmãos do convento tinham ciúmes dele, porque era uma pessoa extremamente simples. Ele chegava e conversava de uma forma tão natural, até que um dia cismaram, mandaram ele embora com manto e tudo, né? Então ele se despediu, porque ele ficou naquele convento, porque abraçaram ele. Ele também ajudou muito, mas os ciúmes provocou naquele grupo de irmãos fraternos a decisão de que
a Benedita não era bem-vindo mais naquele convento. Então ele foi convidado a fazer uma viagem e a partir daí ele continuou fazendo em todos os lugares que chegava exatamente o que ele fazia. Ou seja, a partir do momento que nós nos conectamos ao universo, ou Deus, jamais seremos a mesma pessoa. Porque uma onda de energia sublime nos envolve intensamente todos os dias, todos os momentos que nós necessitarmos. Claro e evidente que nós temos que manter isto, não é? Essa onda você mantém através do teu mental, através das suas emoções, dos seus sentimentos, se policiando cada vez mais para que uma palavra ou algo que você ouça de crítica ou de blasfêmia possa te tirar desse eixo que você está. Porque infelizmente a gente sempre que ouve alguma coisa desagradável, nós partimos para o revide. E o revide nada mais é do que nós nos igualarmos àqueles nossos irmãos que nos atacam. Então a gente vai um pouco para a luz, um pouco para a sombra. Infeliz aquele que só fica na sombra. Não é verdade? Então é uma questão de escolha. Você quer ficar na luz ou não? Essa resposta só você vai poder responder. Ricardo, Pois não. só tirar uma dúvida. Assim, nesse momento onde assim, a transição está cada vez mais acelerada, os trabalhos estão cada vez maiores, como você comentou no primeiro dia, que o irmão Rubatayana está indo se integrar a um outro trabalho e outros irmãos estão vindo tomar conta dos trabalhos para impulsionar de uma outra forma. Isso também está acontecendo de forma individual, no sentido também dos nossos mentores estarem se integrando a outros trabalhos, sendo convocados, e outros irmãos estão se aproximando para impulsionar a nossa evolução, porque a gente tem que estar cada vez mais conectado para poder receber essas informações. Mais ou menos. O grande problema, Ivo, é que a gente tem um hábito de dizer meu mentor, meu guia, meu, tudo meu. Nós não temos nada, né? Os irmãos que nos ajudam, eles estão aqui porque nos amam, nos querem bem. Mas eles têm outros compromissos, porque eles estão também em evolução, eles estão trabalhando. Eles não vão ficar esperando a gente chegar junto, próximo deles, para depois eles começarem a sua tarefa. Não funciona assim. Por exemplo, na minha experiência, o primeiro guia que eu recebi foi um preto velho chamado Pai Joaquim. Então, por 7 anos eu trabalhei com ele. Só que ele era totalmente diferente de tudo que eu conhecia na Umbanda. Ele não falava como um preto velho, ele falava normalmente. E falava de coisas interessantes, né? De uma espiritualidade muito mais avançada, de trabalhos e técnicas de cura também desconhecidas por nós naquele momento. E enquanto ele estava trabalhando, a presença dele era muito forte. E eu sempre senti a aproximação, porque eu sempre fui consciente. Então, aquela aproximação dele fazia com que, através da sensação vibratória, eu reconhecia que era ele. Então, mesmo que entrasse um outro dizendo que era ele, eu já percebia que não. Porque quando entra uma frequência diferente, quando você está habituado a perceber um tipo de frequência, você sente logo uma coisa antagônica. Então você se prepara. E quando nós mudamos aqui para um barracão que tinha aqui no fundo, um dia ele chegou e falou: não vou vir mais, vou reencarnar. O irmão Bataiana vai vir, vai cuidar de vocês.
E a gente se encontra por aí. Eu perguntei, como a gente se encontra por aí? Não, eu vou reencarnar e eu vou ainda comandar essa casa. Ou seja, ele deve estar para aparecer por aí. Então, os espíritos reencarnam, os mentores, guias mais próximos, eles têm a atividade pessoal a fazer, a desenvolver. Eles reencarnam. Outros vêm, no caso nosso, o Rubataiana veio, ficou até o ano passado, hoje ele é um dos dirigentes da equipe de Sananda, que é Jesus. Então ele está muito mais próximo das falanges de luz e, consequentemente, pouquíssimas vezes ele vai vir, talvez nenhuma, né? Porque desligamento do campo vibratório da onde ele está para cá, para ele não tem sentido. Então a gente vibra que ele continue a sua caminhada. Claro que ele pode se conectar através do mental, isso é possível, e sempre que possível ele faz, mas estar próximo de nós como ele teve nesses quase 40 anos, não mais. E consequentemente começou a chegar outras equipes de Ramatiz. A equipe era menor, a contingente maior hoje de espíritos que trabalham aqui é da falange de Ramatiz, são hindus chineses que vieram com ele para o Ocidente. Da equipe deles são 11 dirigentes, né? São 11 espíritos com 11 falanges, então são centenas, milhares de espíritos trabalhando em prol desse lar fraterno e de outros, evidentemente. Então essa mudança existe e é uma consequência natural da evolução de todos os espíritos. Por isso que nós optamos por um desenvolvimento consciente. Ou seja, na Umbanda você gira, você fica com a psique alterada, então você absorve a influência do espírito. E, consequentemente, você tem menos sensibilidade para usar a tua consciência. Então você fica no estado alterado, assim como se estivesse quase dormindo, mas totalmente consciente. Não existe inconsciência em contato espiritual. Muitas vezes você deve ter ouvido médicos falar: eu quando eu recebo eu perco a consciência. Não é verdade. Claro que o médico diz que é inconsciente para ele tirar o dele e dizer: não, se o meu guia falou alguma coisa errada, é ele é que é culpado, eu não. Quer dizer, falta a esses médios hombridade, responsabilidade. O médium, a missão é do médium, então ele tem que trabalhar consciente. Isso não quer dizer que os espíritos não devam se comunicar. Ao contrário, os espíritos se comunicam, você está consciente, você faz o teu melhor e o resultado disso é a evolução mais rápida desta mediunidade. O contrário, existe evolução? Existe, mas muito mais lenta. Tá? Então, é uma questão de estudo e de observação. Alguma pergunta? Esses espíritos que saem pulando aí, tem cabrito, eles são conscientes também? Se jogam no chão, saem rolando? Sim, alguns É só para fazer show mesmo. já chutaram todas, então não sabem nem o que estão fazendo, né? Então é natural a gente saber que eles vão cair, que vão aprontar, porque eles estão fora do planeta, né? Então vai acontecer. Agora outros ficam sob influência de espíritos que não têm controle deles próprios. Então o médium fica caindo para cá, caindo para lá. Agora, por que esse médium recebe esse tipo de espírito? Esta é a pergunta que nós temos que fazer.
porque ele merece esse tipo de espírito. Se o médium merece um espírito calmo, tranquilo, esclarecido, com certeza não vai vir um tipo desses espíritos se afinar com esse médium. Mas ele tem o poder de não aceitar, né? De não deixar incorporar. Isso aí é questão de doutrinação. Esses espíritos que dominam, não existe dominação se o médium estiver preparado. Esse é outro ponto. Esses médios que recebem qualquer coisa, esses não têm o mínimo de consciência do que estão fazendo, não têm informação espiritual nenhuma, então tudo é festa, né? Infelizmente é isso que ocorre em muitos centros dessa natureza. Existem centros de Umbanda muito bons, eu conheço centros de Umbanda maravilhosos, mas todos trabalham de uma forma perfeita. Os médiuns sabem o que tem que fazer, porque eles estudam, o dirigente puxa pelos estudos, então a coisa é séria, o trabalho é bonito, sem grandes problemas. Agora, entre 10 centros de Umbanda ou Candomblé, 9 é tudo assim, né? Infelizmente. Então, o que ocorre? Ocorre perda de tempo. Tem pessoas que ficam anos e anos desenvolvendo num centro assim, uma hora se cansam, param, vão ser evangélicos, vão para outros segmentos, né? Porque de repente se cansou, né, de esperar a iluminação, né? A iluminação só é possível através do autoconhecimento, não tem outro caminho, né? Não tem como ser diferente. E isso, dentro de uma casa, o compromisso do dirigente é conduzir esses irmãos de uma forma simples, estável e segura. Por quê? Aquelas almas foram deixadas pelos espíritos para que ele pudesse zelar, orientar de alguma forma. Então veja o processo kármico de um dirigente. Ele tem uma equipe de centenas de médiuns que ele tem que zelar, que ele tem que cuidar de um, cuidar de outros, tal, sempre procurar ajudar de alguma forma. E assim as entidades que nos auxiliam, através do dirigente, eles fazem o bem chegar a todos os médiuns de uma forma direta ou indireta. Agora, numa casa onde o dirigente quer muita gente, porque é muito dinheiro que corre, essa que é a grande verdade. Sacudimento de pipoca por menos de R$150 você não faz. Eu digo porque eu conheço, eu já frequentei muito. Vocês já ouviram falar em sacudimento de pipoca, né? Então, o dirigente vem com um saco de pipoca já estourada, então você entra num círculo onde tem os desenhos cabalísticos e o dirigente joga pipoca em você, na verdade para limpar a aura, né? Então é a crença deles, naquilo eles acreditam que vai fazer. Quando não é com ovo, por exemplo, passa o ovo no corpo e por aí afora. A coisa não é fácil. A gente conhece um pouco, você vê absurdos que infelizmente é assim, não é? Infelizmente. Mas a gente deve respeitar. Eu respeito. Do jeito que eu entro com respeito e saio com respeito. Assim como quero que, se outros vierem a esta casa, venham com respeito e vão embora com respeito, não é? Então, eu não quero para mim o que eu não quero para os outros. Então, é necessário que a gente faça as escolhas inteligentes, não é? Então, quais são as escolhas inteligentes?
Primeira pergunta: alguém trouxe vocês na marra aqui hoje para participar da reunião? Alguém veio empurrado? Não, vocês vieram porque, por um motivo ou outro, vocês acharam que deveria vir. Então, essa é uma escolha inteligente. Se o que vocês ouvirem através da leitura e das minhas explicações ajudarem alguma coisa, por favor, coloque em prática. Não basta negar. Negar é fácil. Eu não vou fazer porque isso não funciona. Então, paciência. Então, tudo que você ouvir, indague. Se está com dúvida, pergunta. Se eu não souber, na semana que vem, com certeza eu trago a resposta. Então, deve haver uma troca. Vocês passando aquilo que vai me chamar a atenção para a minha percepção de estudo e saírem atrás de respostas convincentes, e eu tentando ajudá-los nas questões das dúvidas. Então essa troca é muito rica e a gente cresce com isso. À medida que a gente vai crescendo, uma coisa muito interessante vai acontecendo: o medo dos espíritos desaparece. Tem médiuns aqui que, quando a gente fala, olha, hoje nós vamos fazer um trabalho espiritual para os médiuns, porque os médiuns estão precisando. Tem pessoas que dizem: eu sou médium, eu trabalho no Rubataiana. Você vê espírito, Deus que me perdoe. Quer dizer, é bom que não veja mesmo, porque assim não se assusta. Mas ter medo dos espíritos não tem cabimento. Não é? Então vamos lá. Muito bem. A fonte da juventude é conquistada pelos espíritos superiores, que já superaram todas as mesquinharias da carne, olvidando os prazeres mundanos e os apegos doentios. Somente na medida em que o espírito ascende na escala evolutiva, galgando patamares cada vez mais altos, conseguirá alcançar a tão almejada fonte da juventude. E quando a alcançarem, esta já não faz o menor sentido. O que é dizer fonte da juventude? Existe no mundo espiritual essa fonte ou em algum lugar? Na verdade, a fonte da juventude está na nossa consciência. O que quer dizer? Como espíritos, à medida que eu vou emancipando a minha consciência, vou libertando ela de determinadas situações, apegos, essa libertação pouco a pouco vai se transformando num autocontrole pessoal, que amanhã, como espírito, eu vou poder usar esse conhecimento, essas energias, para a renovação do meu perispírito. O meu perispírito, ele não vai morrer com o meu passamento. O meu perispírito será a matriz da continuidade da minha experiência. O meu corpo de carne vai ficar por aqui, em algum lugar, ou talvez em algum hospital, né? Doar tudo, e se não servir, jogar fora. Paciência. Mas, por que não doar? Muitos têm medo de doar os órgãos, porque de repente do outro lado fica sem ele. Fala: cadê o meu fígado? Cadê os meus rins? Um absurdo, mas são espíritas que pensam dessa forma. Como o perispírito é a matriz, eles acham que doando os órgãos, a matriz vai ficar vazia. Claro que não, a matriz se perpetua eternamente. Enquanto estivermos vinculados ao processo kármico da Terra, o perispírito nosso se manterá, né? Para servir de matriz para as próximas reencarnações. Então, o que acontece à medida que nós estudamos um pouco mais? Esse um pouco mais de cada dia
fará com que o dia do nosso passamento, quando chegar, a gente passará para o outro lado plenamente consciente, tranquilo. Poxa vida, graças a Deus chegou o meu momento, né? Opa, eu agradeço o meu corpo e vou embora. Ou eu vou ficar me agarrando nele? Com certeza não. Mas tem espíritos que ficam, porque a vida inteira desenvolveram uma mente enferma, apegada ao materialismo, e quando eles desencarnam, eles ficam totalmente presos ao corpo, através do cordão prateado, e eles vão tomar consciência do desencarne alguns meses depois. Eles ficam por alguns meses, o corpo já está enterrado, já está sendo desfeito, né, pelas bactérias, e o espírito ainda está conectado através do cordão fluídico. O normal seria em 72 horas a gente romper o cordão, né? O cordão se rompe naturalmente em 72 horas. Aí em 72 horas você já está tranquilo, já está caminhando para um lado, para o outro, porque você já tem merecimento para tal, você está consciente de quem você é. Então essa consciência nós temos que fazê-la aqui, não depois que morrer. Você está consciente de quem você é. Todos aqui estão conscientes que são espíritos. Tem muita gente que vai na casa espírita tomar passe, mas eles acham que só tem espíritos quem está dentro da casa espírita. Todos nós somos espíritos, nós partimos do mundo espiritual um dia. E esse dia houve uma grande reunião onde nós fomos chamados para passar, para ouvir, receber os prontuários das experiências que iríamos desenvolver. Então, por exemplo, quando vocês vêm trabalhar nessa casa, esses prontuários de vocês vêm da colônia para casa. Então os mentores sabem de todas as existências, de todos os acontecimentos, de tudo que você vivenciou por inúmeras reuniões. E se necessário for, eles passam para o médium que está cuidando daquele irmão ou irmã, e ele vai tentar ajudar nos seus problemas a partir desse prontuário. Muitas vezes a gente diz para a pessoa: toma esse remédio homeopático que você vai sentir dor assim, 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 mas eu não estou sentindo nada. Você vai sentir, toma. E as pessoas, depois de alguns dias, realmente começam a sentir, toma o remédio e melhora. Então o remédio pode ser tomado como preventivo. Os espíritos trabalham na prevenção. É muito mais fácil. E quando aquela pessoa necessita de cuidados médicos, o próprio mentor diz: esse irmão tem que passar pelos cuidados médicos. Independente disso, ele vai fazer os tratamentos espirituais. Jamais nós, como médicos, podemos dizer: não preciso fazer tratamento médico e você vai ficar bom. Não vai ficar bom. Ninguém cura ninguém. Essa que é a grande verdade. A cura é algo que vai ser despertado dentro de cada um de acordo com o merecimento. Se esta pessoa estiver merecendo a cura, com certeza até um passe com um copo de água frutificado vai ajudar. Mas se esse merecimento não for criado para que a cura ocorra, esse médico vai ficar 10, 15 anos aqui. Por exemplo, eu tenho alguns médicos que dizem assim: eu estou no Rubataiana há 40 anos, do mesmo jeito que entrou. Essa que é a grande verdade. Não mudou 1 milímetro.
Do jeito que entrou, com todos aqueles conflitos, com aquelas situações dependentes e tal, 40 anos depois continua a mesma pessoa. Aí cabe uma pergunta: para que eu quero um médium desse? De gota em gota a gente vai conseguindo romper uma pedra, né? Então, as informações e as orientações vai batendo até que um dia essa criatura desperta. Se não for em 40 anos, talvez possa ser em 80, mas quem sabe, né? A qualquer momento a pessoa desperta. Nós não somos juízes para dizer essa pessoa serve, a pessoa não serve. Não, todos são bem-vindos. Para mim, todos são ótimos. Todos trabalham muito bem. É uma questão de querer trabalhar bem, né? Todos nós estamos prontos para servir. A nossa mediunidade foi trabalhada no mundo espiritual antes das nossas reencarnações, para que nós aqui pudéssemos lembrar pouco a pouco através das reuniões que estamos fazendo, e cada um então vai absorver e vai tentar fazer o seu melhor e de repente está fazendo e as coisas fluem de uma forma natural. Alguma pergunta? Ricardo, eu li algo que nós somos seres de luz, vivendo uma experiência humana. Até que ponto isso é verdade? Eu não ouvi bem. Fala, Felipe. Somos seres, eu vi isso, somos seres de luz, vivendo uma experiência humana. Aí eu quero saber até que ponto isso é verdade. Se somos seres de luz, vivendo uma experiência humana aqui na Terra, por que a gente faz tanta coisa errada? Boa pergunta. Nós somos seres de luz porque somos filhos de Deus. Ponto. Não é? Só que Deus, quando nos fez, sua imagem e semelhança, Ele diz: meus amigos, a vida já vos dei. Daqui para frente a caminhada é sua. Né? Então nós perguntamos: para onde nós vamos? Ele disse: lá para a terra. Não é? E a gente perguntou: por que lá na terra? Não pode ser em Júpiter, em Urano, Plutão, não é? Ele falou: não, na terra tem tudo que você precisa. Tem guerra, tem discussões, tem briga, tem conflito social, tem fome, tem tudo. E lá você vai escolher o que você quer fazer, à vontade. Depois, quando você completar o vosso aprendizado, se você quiser, você pode voltar para o meu lado. Então a gente vem. A gente já teve reencarne compulsório, ou seja, nós não queríamos vir de jeito nenhum e a gente veio trazido meio na marra, porque lá era impossível nós estarmos devido ao nosso estágio vibratório. Depois tem outra coisa interessante. A reencarnação na Terra também foi uma escolha nossa. Porque onde nós estávamos, nós não sabíamos o que era amor, o que era sentimento de perdão, compaixão. A gente simplesmente pensava e fazia. Não tínhamos como valorizar as nossas atitudes. Então nós, como os espíritos primários ainda, o que é espírito primário? Espírito primário é aqueles que ainda não têm grandes experiências de conhecimento, né? Principalmente da manipulação da própria consciência. Nós não temos conhecimento disso. A gente vai aos trancos e barrancos. Então, esses espíritos primários fizeram em outros mundos um estrago danado, como em Capela. O que está acontecendo hoje aqui na Terra, em Capela aconteceu há 30 bilhões de anos atrás, a mesma coisa. Então, nós já estávamos lá. Uma grande parte da Terra é capelino. Então, nós fomos trazidos para cá,
para que aqui nós pudéssemos reencarnar e não ter consciência de quem éramos. Por isso que a cada reencarnação a gente não lembra. Porque se a gente lembrasse tudo que a gente já fez, e se a gente lembrasse que todos nós aqui já brigamos muito um com o outro, com certeza a gente não estava sentado aqui, um ouvindo o outro. Percebe? Somos de luz? Somos, porque somos filhos de Deus. Agora a questão do autoconhecimento é pessoal. Tá? Por isso que na doutrina espírita eles dizem que Deus nos fez simples e ignorantes, né? Ignorante não porque só sejamos maus, porque nós ignorávamos inúmeras experiências até então, por isso fomos trazidos para a Terra. A Terra, ela é uma grande escola, porque nela é possível a gente fazer mudanças profundas na nossa alma, consequentemente na nossa consciência. Agora, o que é mal e o que é o bem? O bem e o mal, da forma que a maioria dos seres humanos acredita que seja, não existe. Bem e mal é um estado de consciência. Sofrer é bom para você? Para ninguém é bom. Mas, no entanto, nós fazemos tantas coisas erradas que acabamos por sofrer N situações. Emocional, espiritual, fruto das nossas práticas, das nossas atitudes diárias, não é? Então é importante que a gente, de uma certa forma, faça as escolhas. O que é fazer escolhas? Por exemplo, se você quer viver só no bem, você tem que conhecer isso. Viu? Se eu não tomar água, fica bravo. Fala, senta lá. Obrigado, Marinha. Então, quando a gente precisa fazer escolhas, nós temos que ter referenciais, né? Um pensamento negativo é ruim. Se você nunca teve o referencial de uma coisa ruim, você nunca vai saber como é fazer o bem. O amor é bom para o nosso crescimento? Com certeza. Basta que a gente comece a se amar, não é? Se autoajudar, que esse amor vai acontecer a cada passo. Agora, amor não é sentimento. Amor é atitude. Amor, sentimento, se transforma em apego. Sabe aquela coisa que o amor, quando bate, a gente acha que ama? Ah, eu amo. Fica apaixonado, fica cego e só faz burrada depois. Então o que acontece? O amor, quando ele entra na nossa vida, não cabe mais nada, só cabe ele. Acontece que o amor é difícil a gente aprender. Sabe por quê? Porque ele exige de nós valores que ainda não temos. Ética, um estágio moral capaz de entender o outro, aceitação do outro, não é? Aí então vem a compaixão, pela compaixão a gente aceita o outro melhor. E então, consequentemente, através da compaixão e da aceitação, nós começamos então a ter lampejos de amor a si próprio e ao próximo. Mas o amor incondicional que Jesus nos ensinou está muito longe ainda, muito longe, não é? Porque ainda a nossa consciência, ela vive à base de troca, né? Eu te dou isso, mas eu quero isso de volta. Você pode não falar, mas a gente pensa, né? Puxa vida, eu faço tanto bem para as pessoas e ninguém diz nem obrigado. O médium é assim, ele ajuda e quer receber agradecimento. Ele quer ser lembrado, né?
Então isso faz parte do ego. E o ego nos leva para quê? Para o lado escuro da vida. Então é difícil a gente aprender a amar, mas não é impossível. Impossível não é. Então, por exemplo, a nossa família. A primeira coisa que nós temos que fazer é respeitá-la, compreendê-la, amá-la quanto possível, a fim de que dessa escola, a nossa família nada mais é do que uma escola, não é? É um laboratório onde você vai viver uma experiência ímpar, não é? Você, sua esposa, seus filhos, né? Suas vivências, os animais de estimação. Então, é aquilo que Deus nos proporcionou para que a gente pudesse, então, ter um aprendizado mais centrado, mais direto. A nossa sociedade é a nossa família mais ampla. Isso poderíamos resumir da seguinte forma: só existe uma família na Terra, a família humana. Todos somos irmãos. Todos deveríamos de nos respeitar mutuamente. Todos deveríamos de aceitarmos mutuamente uns aos outros. Mas na prática não é assim. Na prática, até mesmo dentro de uma casa espírita, você vê situações desagradáveis, né? Um não gosta do outro por algum motivo, fica aquelas coisas. E isso ainda são imperfeições que nós vamos ter que, com o tempo, melhorar, né? Dissipar da nossa consciência. Mas, enfim, tudo é aprendizado. Então, vamos lá. Todas as instituições humanas baseadas em ganância, orgulho, presunção, preconceito, corrupção e violência, na transformação de energia salutar em deletéria, não se hão de falir, seja em que planeta for. Não basta dizer-se irmão em humanidade, há que agir como tal. As diferenças sociais e econômicas sempre existirão nos planetas inferiores, mas se o ser humano tivesse trilhado o caminho do bem, a trilha de espírito seria interrompida em curta distância. Então, o que acontece hoje na nossa sociedade? Nós temos 5% da humanidade detendo o poder do mundo, dinheiro, e 90% da humanidade sendo manipulado, controlado por esses 5%. Então, esses grandes empresários aí, que detêm esses 5% de poder, eles comandam a questão de bancos, grandes empresas, grandes indústrias, como a farmacêutica, por exemplo, né? Essas indústrias acabam pressionando o quê? Venda de remédio, quanto mais doente, melhor. Então, existem laboratórios que criam micro-organismos para serem lançados na atmosfera, para construir, degladiar aí viroses pela humanidade, como a ebola. A ebola foi uma experiência de bomba química feita na África. Então, a gente está culpando os macacos, coitadinhos, eles não têm culpa de nada. Eles jogaram a bomba química, aquilo se espalhou. Por quê? Porque o subsolo está cheio de minério, cheio de diamantes. Então interessa para os países do primeiro mundo que aquela humanidade que lá mora seja dizimada. Então, é esse o mundo que nós estamos vivendo. Milhares e milhares de dólares se gastam em armamento, enquanto centenas de milhares de crianças morrem de fome. Não é de guerra, não, é de fome. Doentes lá, que esses Médicos Sem Fronteiras, essas ONGs, são pessoas que extremamente sensíveis a essas questões, que estão lá trabalhando, tentando ajudar no que pode. Então,
o que ocorre se nós, como humanidade, não mudarmos? O que cada um de nós pode fazer? Se eu mudar o que eu sou como pessoa humana e como espírito, eu vou atrapalhar muito menos a sociedade onde eu vivo. Assim como eu vou viver muito mais feliz com a minha família e sucessivamente. Se cada um de nós fizer o seu papel, seremos algumas dezenas de seres tentando amenizar, pelo menos, aonde a gente milita, na nossa casa, na nossa sociedade e por aí afora. Mas isso é um papel de todos, não é um papel de poucos. Por isso, esse período de transformação que nós estamos passando vai deixar na Terra de 10 a 15% da humanidade. De 10 a 15%. Então, por aí você imagina, você pega mais ou menos o volume de pessoas encarnadas, atualmente, de 10 a 15% vai ficar, e as coisas vão acontecer que de repente vai haver uma limpeza sustentável, né? Quando vai cessar essa limpeza? Como vai acontecer? Como vai acontecer? Quando? Ah, já tá. Eu não sei. Se eu soubesse, eu já tinha mudado. Tinha corrido? Eu seria o primeiro a sair correndo, né? Ah, para onde isso aí, cara? Tem lugar seguro? Não sei. Na verdade, não adianta a gente correr. Se o nosso dia chegar, a gente pode estar lá no Everest e vai acontecer alguma coisa. Ventos que mudam do interior, é lá que acontece a coisa saindo. A maneira de imaginar isso, eu só consigo imaginar isso através de guerras atômicas ou de catástrofes monstruosas, tipo um tsunami que pegue toda a América do Sul, do Norte, Central e mate todo mundo, aí outro tsunami a leste, pega a Europa, a África, tudo. Então tem que ser coisa, né? Porque são 6 bilhões de pessoas. Para matar, 5 bilhões. É, muita gente. Imagina matar 5 Quer bilhões dizer, de pessoas. já está acontecendo. Imagina, seu Ricardo, como é que vai ficar esse planeta com 5 bilhões de cadáveres em putrefação, sem lugar para enterrar, sem combustível para queimar? Os Estados Unidos já pensou nisso. Já viu Não vi, não. a indústria de caixão metálico que eles têm? Caixão. Estão distribuindo, né? 6 bilhões de caixão? Tem muito. Estão distribuindo em todos os países. O Brasil já tem. O Brasil já recebeu uma quantidade enorme desses caixões. Só uma pergunta, Ricardo. Com relação a outro aspecto do assunto, não desse, do assunto geral, a pessoa que desencarna, ela vai para o mundo espiritual com o seu perispírito junto com as suas existências. O que prevalece? Qual a existência que prevalece? Eu vou dar um exemplo. Uma criança de 6 meses que morre, ou uma criança de 1 ano, ou um rapazinho de 12. Não é? O que prevalece? Ele foi para o mundo espiritual, complementando a das doenças também. Elas vão, eu carrego a doença junto, enfim. Eu sabe que o caso da criança, por exemplo, é claro que é um espírito que tem milhares de anos, mas ele era uma criança, desencarnou, e aí? O que prevalece? O que acontece é o seguinte, por exemplo, vamos focar o que aconteceu aqui em Minas. Todos nós, antes de reencarnarmos, a gente já vem com o nosso diário pronto. Todos nós sabemos o que vai acontecer como espírito. O que aconteceu? A
aquelas centenas de pessoas que desencarnaram, eles foram se unindo através da empresa, pelo trabalho. Algumas famílias já existiam naquela região mais humilde e tal. Então, um contingente que desencarnou porque optou em desencarnar coletivamente, porque deveriam de ter situações afins comuns. Como acontecimento, é claro que a gente sente, é dor, é sofrimento, é uma série de coisas a serem levadas em conta. Mas a lei sideral, ela é justa. Nós, quando reencarnamos, nós já vamos chegar na Terra. Se tiver compromissos kármicos coletivos, nós vamos nos agregando com o tempo, um se aproximando do outro, para que em dado momento os fatos se aconteçam. Por exemplo, aquele gol que explodiu São Paulo. A tripulação toda, algumas pessoas que vinham naquele avião, eles perderam o horário do avião, outros desistiram de viajar por causa do temporal. Enfim, algumas se salvaram em função de acontecimentos que já estavam previstos espiritualmente para que eles não participassem. Aqueles que morreram todos no avião faziam parte de uma falange de seres, de pessoas, que desde a Grécia Antiga vinham reencarnando um próximo do outro e iam criando, ora, situações favoráveis para a libertação coletiva e, ora, situações difíceis. Então, o que aconteceu? Quando é um desencarne coletivo, a espiritualidade já está em campo uma semana, 15, 20 dias antes. Esse tsunami que teve recentemente, a espiritualidade, quase 15 e 20 dias antes, já estavam acampadas com pronto-socorros espirituais, com tudo que é necessário para receber aquelas almas. Não existe abandono, Deus não abandona ninguém. A justiça divina, ela é tratada com carinho em todos os sentidos. Sobre a questão planetária atual, já está acontecendo. Cada país está tendo seus problemas. Por exemplo, Estados Unidos, recentemente, 50 graus abaixo do zero. É uma coisa absurda, não é? Gente já está morrendo em função de não ter agasalho qualificado, não ter roupas adequadas ou moradia adequada. E já está acontecendo na Europa, na China, terremotos recentes que houveram, centenas, milhares de pessoas morreram. No Japão, recentemente teve uma tsunami, alguns anos atrás aí. Então esses acontecimentos, eles já estão em andamento desde 1956. Essa transição, ela começou em 1956. Pode ser que dure 300 anos também, 1000 anos. Sim. Dá para matar 6 bilhões de pessoas em 1000 anos tranquilamente, sem sentir falta. Então, o mundo... Dá para enterrar com velório, tudo bonitinho. Tá. É que a gente fica imaginando, a gente imagina uma coisa da noite para o dia. Só grandes metáforas. Demora, claro. Mas sim, a criança que eu lhe falei, a criança de 6 meses, e alguém falou aqui atrás que é a última encarnação que prevalece. Uma criança de 6 meses vai passar, vai ser uma criança, a última. Alguém falou aqui atrás que era a última. Aí a criança vai passar pela região umbralina. É isso aí? A gente ainda tem o hábito de ver a criança como criança, né? Os espíritos não.
os espíritos veem aquela criança como o ser espiritual que é. Independente dessa encarnação ser uma criança, ou ser um idoso, ou ser... enfim, para a espiritualidade, o espírito é eterno. Com relação à aparência da criança. Isso que eu queria saber. Ele sai como criança, 6 meses, um bebê, sai, cumpre o itinerário e chega num determinado local, numa determinada colônia, criancinha no berço. Sim. É isso obrigatoriamente ou existem variações? Existem variações. Por exemplo, se essa criança que desencarnou recente agora, ela tem necessidade de uma reencarnação compulsória, ou seja, voltar mais rápido, então permanece o perispírito infantil. Aí esse perispírito infantil de uma criança é levado, colocado numa espécie de incubadeira, se mantém o perispírito daquela forma, com os cuidados necessários, e se prepara a reencarnação compulsória. Então não há a mudança perispiritual. Mas se esse ser teve uma vida embrionária e desencarnou antes do nascimento, ele precisava só aquilo para conseguir, digamos, terminar a sua cota de experiência, então ele já volta, passará por um processo de... porque existem câmaras holográficas, né? O que é câmaras holográficas? Quando nós entramos no Ministério da Regeneração, é criada uma câmara, um corpo holográfico de toda a experiência que nós vamos viver, desde a fecundação até a fase do desencarne. Então esse corpo holográfico é um corpo tridimensional nosso. Esse corpo fica no mundo espiritual. É como se fosse uma forma deles, naquele corpo, trabalharem as melhoras em nosso ser através do corpo holográfico. Esse corpo holográfico ele é projetado sobre nós durante o nosso sono. E por isso que muitas curas ocorrem exatamente durante a noite. Aparece milagre, a pessoa estava doente e levantou sem nada, levantou boa, foi fazer exame e não tinha mais nada. Não existe milagre, foi feito um tratamento por merecimento. Então, através desses corpos holográficos, a espiritualidade trabalha. Então, a medicina lá é diferente, eles não tratam o perispírito, eles melhoram o corpo holográfico. Então, esse corpo holográfico é como se fosse um corpo espelho. Ele reflete no nosso perispírito aquilo que nós precisamos ser. Mas o que acontece na prática nossa? Nós aqui, a gente desenvolve vários conflitos, vários problemas de ordem morais e tal, e nós afetamos esse corpo holográfico através do perispírito. O nosso perispírito ele entra em hiperatividade a cada 72 horas. Ou seja, a cada 72 horas ele manda as informações para a alma e a alma manda para o espírito. E a cada 72 horas o espírito faz ao contrário, manda para a alma e a alma manda para o corpo. Então muita coisa pode ser solucionada durante esse período de hiperatividade, quando nós merecemos, por exemplo, a cura de determinadas doenças, ou quando a própria espiritualidade determina que chegou o momento da gente equacionar os nossos problemas. Então muitas vezes a pessoa chega aqui doente, depois de algum tempo de tratamento ela já fica boa. Não foi o lar que curou aquela pessoa, a pessoa que se curou porque mereceu se curar, porque frequentou o tempo que devia, sofreu a influência eletromagnética do passe, dos tratamentos terapêuticos, mudou os pensamentos. Então foi uma série, um conjunto de fatores que proporcionou a ela a cura.
Então, a cura aconteceu primeiro no corpo holográfico, e o corpo holográfico projeta no perispírito e, consequentemente, projeta no físico. Então, cada caso é um caso. Nem sempre é a última que prevalece. Não. Não. Cada caso Pode é um ter caso. Varia muito. variações. Eu já tive alguns conhecimentos, por exemplo, quando é possível, eu frequento lá o Hospital André Luiz, de São Paulo. A visita a esse hospital seria de grande valia e aprendizado para todos nós, porque lá a gente vê coisa que até Deus duvida. Lá já chegou a ter crianças com duas cabeças, um corpo e duas cabeças. São seres, o responsável lá explicava que eles eram espíritos tão terríveis, um com o outro, tão inimigos, tão algozes, que para os dois sobreviverem num corpo, eles tinham que ficar em paz, para poderem sobreviver. Mas esses casos não vivem muito, vivem alguns meses, no máximo alguns anos. Crianças chifópagas, por exemplo, ligadas por um tronco, mas daqui da barriga para cima, duas pessoas. Recentemente na Índia tem uma criança que cada perna e cada braço é controlado por um deles. Então os dois têm que trabalhar juntos para haver coordenação. Veja a justiça divina como é perfeita. Se os dois trabalharem juntos, vai funcionar tudo bem. E é isso que acontece. Os dois tomam banho, um ajuda o outro. Se alimentam, um ajuda o outro. Vão para a escola, eles fazem trabalhos manuais. E aparentemente você vê aquelas duas crianças, é impossível eles fazerem as coisas, aparentemente. No entanto, eles vivem como pessoas normais. Eles vão, parece uma aranha, né? Andando pelo chão. No entanto, a espiritualidade explica tudo isso, o porquê desses fatos. Não existe mal. Tudo aquilo que aparentemente aos nossos olhos a gente percebe como algo até que nos deixa meio abalados emocionalmente por não compreendermos, lá está exatamente a oportunidade de duas almas ou mais almas se libertarem de grandes problemas espirituais, não é? E assim é a vida. Então, esse hospital, para mim, serviu de uma escola fantástica, porque eu vi coisas que fez com que eu melhorasse como pessoa humana e como médico, porque a gente só valoriza a vida quando a gente percebe que existem coisas que a gente nunca imagina ver um dia. Então, realmente, a gente valoriza mais a própria vida e toma uma atitude realmente de fazer alguma coisa, né, para o bem comum. Então é importante que assim a gente aprenda um pouquinho. Muito bem, queda da Lemúria. Então nós já falamos do surgimento da Lemúria e agora estamos quase no final, nós vamos falar da queda dela. Por que existem esses ciclos? Há um momento de ascendência da ciência, arte, assim foi com a Grécia e com vários países do mundo. Sempre houve um momento de glória, né, de grande evolução, e depois, ciclicamente, chegaram as destruições. Porque o ser humano, ele não perpetua a transformação. Por exemplo, há mundos onde, por exemplo, o espírito reencarna, ele tem lembranças de vidas passadas, o período entre o nascimento e a adolescência é muito mais rápido. Para nós sairmos do nascimento
e chegarmos na adolescência, nós levamos 15, 16 anos. Para a gente chegar à maioridade são 20 anos. Então parece que é um tempo interminável. E nesses planetas, as crianças saem do nascimento para a adolescência em questão de 4, 5 anos. Desenvolvimento muito mais rápido, porque o mental é totalmente claro, suas consciências são totalmente transparentes. Eles sabem quem eram e começam a se preparar quando chegar na fase adulta, eles darem prosseguimento ao que faziam na reencarnação passada. Então a consciência não há ruptura. Então essas lembranças proporcionam a eles a continuidade da evolução, que vai fazê-los evidentemente evoluir muito mais rápido. No entanto, na Terra, essa ruptura e esquecimento é para que nós não lembremos as coisas erradas que fizemos no passado e que isso não sirva de desculpa para a gente continuar agredindo o outro, porque se lembramos, de repente a gente pode fazer um estrago maior do que já fez e por aí afora. Então na Terra ainda estamos saindo desse momento. O mundo de expiação está acabando aos poucos. A gente vai se tornando cada vez mais lúcido em relação ao mundo espiritual e, consequentemente, quanto mais lucidez, mais espiritualidade, mais amor, mais compreensão, mais compaixão, e a evolução se torna mais rápida. Ricardo, uma boa leitura para quem quiser é o livro de Ramatiz, A Vida no Planeta Marte. Sim. Porque ele explica como que é a vida lá e ele faz uma comparação com a Terra. Aí a gente percebe que nós estamos muito distantes na forma de pensar, na forma de agir, mas em todos os campos da vida. Criança, adolescente, as indústrias, a alimentação. Por exemplo, lá em Marte não há concorrência. Tudo é feito para suprir a necessidade Da sociedade como um todo. Então é toda uma forma de viver que quanto mais você lê o livro, mais você percebe que nós estamos numa fase e nós não temos sequer conhecimento, que nós somos ignorantes mesmo. Percebe? Então é um livro muito interessante de ler nesse sentido. Ao ponto que o senhor disse aí, que quando as pessoas chegam a uma certa idade, e antes também, eles já se preparam para a desencarnação e não para a morte. E eles estudam, recebem já essas coisas do alto, e ele já sabe, inclusive, a hora que ele desencarna, qual a família que ele vai vir, porque ele já conhece nessa própria existência. Então você percebe isso aqui, eles são muito distantes. Sim. Muito distantes. A consciência é uma boa leitura, clara, eu gostei. A consciência transparente. Esse livro é aconselhável. Vida no Planeta Marte, de Ramatiz. O autor é Hercílio Mais. Muito interessante a leitura. Que a gente pode fazer uma comparação, como o irmão falou. Essa comparação, ela nos permite fazer um juízo de valores ainda em relação a nós mesmos. É importante isso. Mas, senhor Ricardo, levando em conta toda essa informação do Raimundo, a gente chega à conclusão então que Marte hoje ele vive a era da luz. Sim. Não é? E nós estamos na era das trevas ainda. E a era das trevas, a regra é reencarnar e esquecer. Essa é a regra que nós temos que seguir aqui, não tem como quebrar essa regra. Agora, com essa mudança que está se aproximando, que o planeta vai sofrer essa transformação, e que vai vir esse evento de extinção em massa, que é normal, não é nada absurdo, vai morrer todo mundo de uma vez, ou muitas pessoas de uma vez, e o planeta se regenera. Em 5 anos não tem mais carne nenhuma de quem morreu, não é isso? Então, levando-se em conta isso, na realidade a culpa não é do ser humano que está aqui, é a regra do planeta. E outra coisa, estando o planeta perto dessa transição,
vários espíritos de fora estão aproveitando esse momento para vir aqui. Não é isso? Sim. Então, e por conta disso é que tem muita maldade no planeta acontecendo, porque vem espírito de tudo quanto é nível evolutivo, né? Sim. Tentando de alguma forma aproveitar o momento e fazer um upgrade espiritual, né? Deve ser isso então, né? O senhor colocou que a culpa não é nossa, a culpa é nossa. Não, sim, mas é que é o momento atual aqui nosso, né? É o nosso momento. Não existe culpa, né? Por exemplo. Não é culpa. Não é, existe é o culpa. estado É a atual. realidade, né? É a realidade. Por exemplo, a leitura desse livro, por exemplo, né? Já a gente comentou o livro. Se eu leio o livro e eu vejo que a Terra pode ser um dia semelhante a Marte, vai ser, né? Vai ser. Seria maravilhoso que eu mudasse a minha forma de pensar, de agir, né? Então eu estarei colaborando para que esse dia realmente ocorra. E à medida que eu hoje, nessa vida, eu me prepare dessa forma, naturalmente eu vou continuar fazendo isso em outras vidas. Então a preparação começa agora, não quando a gente desencarnar, não é? Então o despertar importante nesse momento é exatamente esse. Se Marte ele é um mundo já esclarecido ao ponto dos seres lá já escolherem antecipadamente aonde ele vai voltar, com quem ele quer ficar. Que, por exemplo, uma criança nasce numa família, mas ele tem afinidade com fulano de tal, os pais naturalmente encaminham ele para outra família, porque existe afinidade. Não há o apego ao filho, como há aqui, não é? Aqui o apego chega a ser doentio, né? Dos pais em relação aos seus filhos. Mas lá é outra cabeça, né? É outra forma de pensar, é uma outra experiência que um dia nós vamos viver também. Mas as mudanças começam hoje. A gente vai fazendo uma pequena mudança aqui, aí, acolá, e as coisas vão fluir. Não é? Só para lembrar também que Marte não é nenhum planeta ainda supra-sumo. Ele está numa evolução mais avançada que a Terra. Existe outro mundo, mas muito mais avançado. Então, só para localizar. No mundo espiritual existe uma colônia chamada Colônia do Pai. É uma colônia que só tem espírito realmente de primeira linha, né? De lá para Jesus é um pulico. Entra na fila, né, senhor? Pode. Entra na fila, né? Então, veja, o Ismael, que é o apóstolo do Brasil, ele estava nessa colônia com a família dele, né, com a esposa, filhos e tal, e ele veio em missão, né, na época de Jesus. Ele veio junto com Jesus e aconteceu inúmeras situações de agravamento, né? E Jesus foi embora e ele ficou mais um tempo e desencarnou. E antes de Jesus escolher para ser apóstolo do Brasil, ele ficou na região umbralina alguns séculos, até que Jesus veio buscá-lo, não é? E Jesus, ao buscá-lo, disse: tem um trabalho para você. E ele agradeceu, mas quando Jesus mostrou o Brasil, na minha terra, aqui nessa terra, né? Hoje está tudo em paz, bonitinho, né? Não tem ninguém morando lá ainda, só os civílicos e tal, mas a gente vai começar a mudar o panorama daqui. Você vai ser responsável, você faz o teu melhor. Aí
Ismael foi escolhido para tomar conta. Ismael, inclusive, reencarnou como um dos bandeirantes da época, né, que tinha as bandeiras, e ele caminhou no meio do mato para expandir as divisas do Brasil o máximo que pôde, né? E dessas reencarnações todas, um dia Ismael falou: eu preciso de uma oportunidade de ver a minha família. Ele é um espírito já com uma certa evolução, eu preciso ver a minha família. E Jesus concedeu essa oportunidade, né? Então ele falou: sua família está na colônia do Pai, só que você não vai poder vê-los. Você vai ficar num laboratório, aonde eles vão somatizar o corpo perispiritual deles, ou seja, tornar denso, para que você possa vê-los. Então a esposa e o filho, muito mais evoluído que ele. Ele foi para essa colônia, ele não pôde sair desse, vamos dizer, laboratório. A família veio visitá-lo e ele então ficou em contato com a família alguns dias. Aí ele recebe o chamado, estava na hora dele voltar. Aí ele vem e retorna ao seu trabalho. Aí Jesus precisava montar uma colônia mais perto da terra, da costa, para ele poder administrar melhor essas mudanças. Então a esposa dele e o filho assumiram o compromisso de vir para essa colônia. Então construíram a colônia da forma que tinha que ser, com toda a tecnologia e tal. Aí ele pôde ter mais liberdade de coisas, porque para a família dele vir, tiveram que baixar o campo vibratório para ficar próximo da crosta. E assim até hoje ele fica entre estar no Brasil e na colônia, né? Então existem lugares paradisíacos no mundo espiritual, né? Para a nossa realidade, quase nada. Então é só fazer por merecer, né? Por que não ir para lá? Vamos agradecer então a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso mestre e irmão, pela noite maravilhosa que nos proporcionou, pela presença dos espíritos amigos, mentores, que nos ajudaram até esse momento. Agradecimento pela presença de irmã Sheila e sua equipe, que no retorno aos nossos lares possamos receber aquilo que nos é de merecimento: a paz, o equilíbrio, a proteção, a segurança, e que possamos levar para os nossos lares um pouco dos fluidos aqui desenvolvidos para a proteção e limpeza de nossa casa terrena. Que Jesus nos abençoe e que as falanges de Ramatiz continuem a nos auxiliar nesse momento tão importante de nossas vidas. Ao irmão Nicalor, a Ramal, a Maradana, a todos aqueles que hoje participaram conosco, nossos agradecimentos. Que Jesus nos abençoe. Boa noite a todos, um bom descanso.